Olá pessoal, que Deus abençoe a todos. Está escrito assim no livro, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 3. Ele diz assim: como te roguei quando parti para Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O apóstolo Paulo aqui pediu para Timóteo ficar um pouquinho em Éfeso, porque ele ia ainda fazer algumas coisas, resolver algumas questões que estavam pendentes naquela igreja, e a gente vai descobrir o que é isso aqui. Mas antes, a gente vai fazer uma oração para que a palavra de Deus fale conosco e que através dela a gente aprenda e caminhe no caminho do Evangelho. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra venha falar conosco, meu Pai, porque é nela que nós encontramos o caminho, meu Senhor, a verdade, a vida. O Senhor nos deu a tua palavra, meu Pai, para que através dela a gente receba a salvação da nossa alma. Espírito Santo, o Senhor disse que onde tivessem duas ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor se faria presente. Então venha confirmar a tua palavra, venha utilizar a minha Gláucia como instrumento para levar essa pessoa o que o Senhor quer que ela saiba, o que o Senhor quer falar com ela, e que todos os demônios sejam amarrados, e que a nossa boca seja a tua boca, meu Pai. Dá ordem aos teus anjos, acampa os teus anjos ao nosso redor, dá sabedoria, meu Pai, para que a gente possa falar de maneira clara e objetiva aquilo que o Senhor quer que a gente fale, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que seja agora o seu momento, meu Pai. Que seja a tua hora, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, pessoal, o apóstolo Paulo pediu aqui para o jovem Timóteo, que era um discípulo dele. Timóteo era um filho de grego com uma judia, e ele se tornou um pastor e acompanhou o apóstolo Paulo. Então ele se sentiu seguro, embora ele ele seja jovem, né, fosse jovem. Então o apóstolo Paulo tinha confiança de entregar a Timóteo uma responsabilidade, que é essa daqui que a gente vai ler. E você vai notar, pessoal, que a mesma coisa que acontecia naquele tempo acontece nos dias de hoje, porque os seres humanos não mudaram. Embora nós vivamos num momento onde os valores estão se invertendo, o ser humano vai ser sempre o mesmo. A alma da gente vai ser sempre aquela desde o jardim do Éden. E não muda, e jamais vai mudar. Então o problema que acontecia aqui acontece nos dias de hoje, e você deve ter já visto esse problema. Que são pessoas que, ao invés de usar a fé, elas se apegam em ser mestres da lei. Elas se apegam ao orgulho, né? Hoje a gente estava ouvindo um homem de Deus dizer que tem 3 coisas que derrubam um homem de Deus: a mulher, o dinheiro e o orgulho. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está saindo para Macedônia, mas ele pede para Timóteo ficar em Éfeso, para que na igreja que tinha ali, ele dá uma corrigida nessa questão. E você já deve ter visto homens discutindo Bíblia. Pessoas que se dizem de Deus, debatendo sobre a palavra para ver quem está com a razão, quem está certo. Quem sabe mais. Quem sabe mais. E aqui você vai ver que o apóstolo Paulo, por ter vindo disso, diga-se bem claro que ele era líder, ele era chefe, né? Ele era doutor da lei. E por causa disso ele matava as pessoas que ele achava que estava errado, que
que ele não concordava, ele não gostava daquela pessoa por se achar um mestre da lei, então ele executava, ele encarcerava. Então ele veio disso. Ele sabe o que esse orgulho pode fazer. O orgulho mata as pessoas, pessoal. E hoje está muito evidente, né, de que as pessoas, aquele que não concorda com o que você pensa, com o que você acha, não serve para estar do meu lado. Você é anulado, você é cancelado, né? Existe agora o cancelamento. Então você, se você não concorda com o que eu falo, não há nem discussão hoje. Hoje eu te cancelo, você não faz parte da minha vida e vou embora. Quer dizer, tem que ser de acordo com o que eu quero, com o que eu acho. Quer dizer, a democracia não existe mais, é ditadura, né? Quer dizer, eu vou te forçar a ser do jeito que eu quero. Não é isso que Deus quer das pessoas. Ele veio para criar, gerar filhos. E cada filho tem sua forma de ser, de pensar. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Quando você, pessoal, como o apóstolo Paulo veio disso, então ele sabe como isso é maligno e é destruidor, e faz você perder seu tempo, porque ele não tinha que perseguir os cristãos. Se ele era líder, chefe da lei, se ele conhecia a palavra, era para ele ganhar almas. Era para ele ir até os perdidos com o conhecimento que ele tinha, para tentar trazer eles para a lei, e não tentar destruir quem está na lei. E aí você vai ver que é exatamente isso aqui. Então esse é o pedido do apóstolo Paulo. Ele diz assim, ó, vamos de novo, no 3, 1 Timóteo 1,3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, Timóteo, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Essas certas pessoas arremete a gente a poucas pessoas, mas se deixar isso cresce. Então o apóstolo Paulo sentiu que tinha certas pessoas ali que precisavam ser corrigidas e ele não se omitiu. Essas pessoas estavam ensinando, né? Outra doutrina. Mas você vai entender que doutrina é essa. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussão do que o serviço de Deus na fé. Então, pessoal, ele aqui está dizendo o seguinte, tem pessoas que estão querendo dizer que sabem muito, mas o que mais importa, no caso, é a fé. É a fé, pessoal. O que é a fé? A fé é o veículo que nos faz estar sempre em comunhão com Deus. E o que o diabo quer de uma pessoa de Deus não é tirar a Bíblia dela, a palavra. É tirar a comunhão. Porque uma pessoa que conhece a palavra sem comunhão, ela é uma pessoa prepotente, uma pessoa arrogante, uma pessoa que se acha. Então o mais importante, primeiramente, é a comunhão, você ter fé. A tua fé estando firme, estando viva, a tua comunhão com Deus está boa. Porque é através da comunhão que você se corrige, é através da comunhão que você é uma pessoa usada por Deus. E é isso que o apóstolo Paulo quer, que todos estejam na fé. Que o serviço de Deus na fé. 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro. Olha aí. Olha só aonde o apóstolo Paulo está mirando os nossos olhos. Coração puro. E de uma consciência boa. E de fé sem hipocrisia. Porque, olha só, no 6. Desviando-se alguma dessas pessoas dessas coisas, perderam-se. Se perdeu, você perdeu o foco, errou. Em loquacidade frívola, não sei o que é isso. Foi forte aqui a palavra, né? Foi alto demais pro meu... Porque aqui na outra versão é do que desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas. Vãs contendas, essa aí abriu mais minha visão. Pessoal, quando você se perde da fé, você começa a bater soco em ponta de faca.
vãs contendas, você não fica rico para com Deus. Você já perdeu a utilidade para Deus. Você começa a se envolver com coisas dos homens. Vãs, né? Que não vai te levar a lugar nenhum, que não vai te acrescentar nada, né? E você não vai conseguir ser usado por Deus, porque você está se envolvendo com coisas, com contendas, com situações, com discussões que não é o que Deus quer de você. Perdendo o seu tempo precioso, o seu dia precioso, onde você poderia estar ganhando almas. E você vai ver que o apóstolo Paulo vai falar exatamente sobre isso. 7. Pretendendo passar por mestres da lei. Olha só o que eles querem. Passar por mestres da lei. Orgulho. É aquele cara que acha que conhece a palavra de Deus toda e ninguém pode ensinar nada para ele. Ah, isso aí eu já ouvi já. Ah, isso aí eu já sei. Essa pregação eu já conheço. E as coisas de Deus é tão assim, é um mistério, né? De você estar ouvindo, você ouve hoje a palavra, a palavra, e ele te dá um entendimento. Amanhã você está numa outra situação, você lê aquela mesma palavra e ele te dá um outro entendimento. Então são coisas sem fim, sem entendimento. Não tem como o homem dizer que sabe, que conhece, que eu já sei o que Deus quer falar, porque Deus revela, vai revelando a cada um conforme o que ele quer. Isso se chama comunhão com Deus. Olha a importância, olha o que eu posso estar falando. Alguns perdendo a fé começam a entrar nessa seara errada aqui. Nessa seara, e ele está dando, olha só o trabalho que ele está dando para Timóteo fazer. É forte. Então, assim, quando ele fala, né, que estão se desviando da fé, ele vem com essa situação dos mandamentos, que o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Aí a pessoa já se desviou da fé, ela já não vai ter um coração puro. Né? Não vai ver as coisas com inocência, com criança. Uma boa consciência, aí já começa a ver as coisas com maldade. Perdeu a fé, perdeu. Volta a ser tudo. Aquele ser humano podre, né? Uma sujo. Fé fingida, tipo assim, ela quer mostrar pro homem a fé, uma fé que não existe, uma fé que não tá dentro dela. Não, e ela quer se dizer que ela é de Deus ainda, mas ela já tá apagada. Mas ela quer a postura dela, né? Não, tô na fé. Mas tu sabe que ela não tá na fé. Você percebe que ela tá apagada. E aí tá o perigo, por isso que o apóstolo Paulo pede pro Timóteo ficar ali para demonstrar. Isso é um trabalho forte, porque o Timóteo, ele era um jovem. E normalmente essas pessoas que entram nessa série errada, são pessoas que estão bastante tempo na igreja. Não, eu vim da denominação tal. Eu tenho não sei quantos lá eu era não sei o que, não sei o que. Aí pega um jovem que às vezes que está na fé, como o Timóteo estava na fé, quer ajudar, e essa pessoa às vezes não escuta, porque ela se acha mais velha, que ela já tomou conta da igreja tal. Sabe quanto tempo eu tenho de igreja? Sabe quanto tempo eu tenho de igreja? Sabe quem eu conheço? Eu já andar aqui essa foto aqui, sabe quem é que é nessa foto? Sou eu com fulano. E daí? O que isso tem a ver? Mais valor tem Timóteo que está na fé, mesmo sendo jovem. Por isso que o apóstolo Paulo deixa ele. Não, tu tá na fé, rapaz. Crê que você tá na fé. E aí, vamos continuar lendo, pessoal, pra gente não se deter muito, porque aqui é um pouco grande. Então, pretendendo, no 7, né? Pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem. Nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, porque eles são assim, né? Ousadas asseverações, tipo... As palavras bonitas, né? Tá sempre certo. Tá sempre certo. Hoje o pastor falou que o bispo Macedo dá uma ideia, depois perguntei, o que tu acha, né? Eu vou achar o quê, bispo? O senhor que... né? Não, o que tu acha, rapaz? E ele ouve. Então quem tá na fé ouve. 8. Sabemos, porém, que a lei é boa. Não é que a lei seja ruim, Glaucio. É a pessoa que está usando a lei de forma errada. A lei é boa. Se alguém dela se utiliza de modo legítimo. 9. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, meu Deus. Olha para quem se promulga a lei, pessoal. Não existe negócio de discutir Bíblia com quem é justo. Se eu conheço a Bíblia, a Glaucio conhece a Bíblia, a gente não tem que ficar discutindo Bíblia. Não é para isso que Jesus veio.
Não é esse o objetivo do evangelho. Aí ele diz que não se promulga a lei para que a justiça... Mas para, aí olha o objetivo do evangelho, pessoal. Olha quem a gente tem que mirar. Quem está lá fora. Porque quem está lá fora está na transgressão, na rebeldia, na irreverência, no pecado. Ele está dizendo aqui, né? Ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe a essa doutrina. É para esses que se prega o evangelho. Foi para esses que Jesus veio. Olha o que ele fala para o apóstolo Paulo, rapaz. Olha a visão do homem. Ganhar almas. Aí ele fala assim, ó, que legal. 11. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, o qual fui encarregado. Esse é o meu objetivo. É para isso que eu vim para Cristo. É para isso que Deus me chamou. Não é para ficar, tá entendendo? Ser mestre da lei. Quando eu era mestre da lei, eu matava, rapaz. Eu encarcerava, eu perseguia, eu era mau. Agora que eu estou na fé, eu não abandono a fé por nada. Porque na fé eu consigo ver as pessoas sofrendo. Eu vou atrás delas, Glaucia. Eu vou entrando nos becos, nos buracos, eu vou atrás de almas. Aí o 12 diz assim, ó, sou grato, olha só, sou grato para com aquele que me fortaleceu. Não podemos perder nunca essa visão, pessoal. Jamais, em hipótese alguma. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, aí ele vai lembrar o que ele foi. Que no outro tempo era blasfemo e perseguidor insolente. Olha o que eu era, rapaz. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância. E pior que tem gente, Glaucia, que se entrega a isso no saber. Começa a se achar mestre da lei no saber. Ele fazia isso lá quando ele não conhecia. Foi na ignorância. Então Deus teve misericórdia dele. Agora, como é que Deus vai ter misericórdia? E ele está numa posição hoje que ele falando aqui, nessa posição, nesse tempo, de que ele se recorda do que ele foi. Do que ele foi, ele nunca mais esqueceu. E ele está onde ele está pela misericórdia de Deus. E muitos acham que está onde está, sabe muito da Bíblia, porque é mestre de conhecer a Bíblia de capa a capa. E grato. Ele está grato. Obrigado, meu Deus. Graças a Deus por ter me salvado. Pois eu fui na ignorância, na incredulidade. 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé, mais de uma vez ele falando da fé, e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Olha para que Cristo veio ao mundo, pessoal. Presta atenção para tudo que você está fazendo. Presta atenção agora para que você saiba por que Jesus veio ao mundo. Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Caramba, pessoal, dessa hora deve estar caindo muito. Eu não sou nada, não sou ninguém, sou pecador. Porque toda vez que a gente reconhece que a gente não é nada, né, que a gente é pecador, que a gente é dependente de Deus, não vem orgulho, não vem a soberba, né? Porque a gente depende do Senhor Jesus e sem Ele nós não somos nada, sem o Espírito Santo somos nada, não sabemos nada, que a direção é sempre dele. 16. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, lembra quando ele foi convertido que Deus fala assim, Ananias, vai lá na rua tal, tem um homem chamado Saulo. E aí tá, que isso, senhor? É que eu morro. Esse homem aí.
Tá me levando pro Tá. matadouro? Não, esse homem matava até os cristãos. Olha o que o apóstolo Paulo era, pessoal. E ele sabia exatamente disso. Em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo, para que você não faça besteira. Eu vim da onde você está querendo entrar. Jesus me tirou da onde hoje você está querendo ir. Então para com esse teu caminho errado. O teu objetivo não é ser mestre da lei. O teu objetivo é o que Jesus veio fazer. Você veio servir. Você veio salvar o pecador. Servir Senhor de modelos a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Aí ele finaliza assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Esse é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Que dever, hein, pessoal? Bater de frente com essa... Os fariseus, né? Bater de frente não é mole não, irmão. O apóstolo Paulo botou Timóteo numa, olha, só Deus mesmo. Ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto. Aqui que tá, pessoal, uma das partes da Bíblia mais conhecida, que é combate firmado nelas, o bom combate. Olha o bom combate qual é. Aprendeu qual é o bom combate? É não entrar nessa de se achar alguma coisa. Esse é o bom combate que o Timóteo vai ter aqui. Que é guardar sempre a fé, a boa consciência, o coração puro e a fé sem hipocrisia. Então fica aí, Timóteo, combate esse bom combate que eu vou te botar agora aí, brabo, tu vai agora encarar. Olha só, combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, de novo, né? Para ele também não se perder, não querer acabar daqui a pouco sendo igual a esses aí, querendo dizer que é o Timóteo, né? Que é o servo do apóstolo Paulo e que é o líder, um dos líderes. Não. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Pessoal, às vezes a gente lê isso aqui e nem imagina quanto isso é horrível e é perigosíssimo, é a pior coisa que tem. Naufragar na fé. O diabo conseguiu anular a tua fé. O diabo conseguiu jogar pó de cal na tua fé, enterrar a tua fé, acabou você. Você não serve mais a Deus. Você não sabe mais o que o Senhor quer de você. Por isso que o apóstolo Paulo está batendo para você ficar na fé. Luta para ficar na fé, na comunhão com Ele. Porque esse tipo de coisa que aconteceu naquele tempo e hoje acontece da mesma forma. Pessoas que abandonam a fé para se tornarem mestres da lei, não sabendo nem o que estão fazendo. Mas o orgulho de querer um aparecer para o outro, esqueceram de Cristo. Discutem a palavra, discutem a lei, enquanto isso tem gente sofrendo lá fora. A lei não veio para os justos, mas veio exatamente para os pecadores. Essa é a visão, pessoal. Esse é o entendimento. Essa é a compreensão do que Deus quer da gente. Às vezes a pessoa fala, mas eu não sou pastor para ir ganhar almas. Né? Até que eu gostaria de ser pastor. Mas às vezes você sendo uma pessoa que ninguém conhece, mas porque você guarda a fé aonde você mora, aonde você trabalha, através das redes sociais, você acaba pelo menos ganhando uma alminha. Sim ou não? Porque você está em comunhão. E o valor dessa alma é inestimável. E às vezes essa alma que tu ganha é uma do Bispo Macedo. E aí? Aí tu vai arrebentar. Todas as pedrinhas do coroa dele vai ser para você também. Então se mantém na fé. Ainda que você não seja uma pessoa pública, às vezes você não é conhecido, mas o que você tem que fazer é guarda a fé. Uma hora ou outra Deus vai te usar.
Tá bom, pessoal? Então esse é o conselho do apóstolo Paulo. Pega essa direção, fica nessa direção, não deixa o orgulho, sabe? Se alguém tá contigo, quer discutir a Bíblia, dizer que sabe tudo, dizer que é bom, tal, aí você evita essa pessoa, ora por ela e segue o caminho, sabe? Às vezes até tem que andar sozinho, negócio. Às vezes andar sozinho é a melhor opção. Porque às vezes tu quer andar com alguém, mas essa pessoa não tá na mesma fé que você, aí acaba te prejudicando, né? E a fé é assim, tu tem que guardar ela com toda a tua força, toda a tua vida, né? Você não pode dar uma bobeirinha com ela, porque o diabo de qualquer... tá, igual a Bíblia diz, né? Rodeando a gente como um leão, tentando devorar a nossa fé, querendo apagar a gente, tirar da gente da comunhão com Deus. E a comunhão é tão importante e tão preciosa que na hora da morte Jesus falou: Senhor, por que me desamparaste? Ele não tinha medo de morrer, Glaucio. Ele estava com medo de perder a comunhão, né? E ali, para tu ver como é que isso entristeceu o nosso Messias. A perda da fé. Mas no caso ali, ele estava perdendo pelo teu pecado, pelo pecado da humanidade, né? Mas não deixa, pessoal, que o teu pecado apague a fé. Tá legal? Fica firme. Porque você na fé, você vai ser transferido para o reino celestial e aqui na terra você vai ser um instrumento usado por Deus. Tá legal? Então é isso aí. Que você seja Timóteo nos dias de hoje. Que você combata o bom combate, tá legal? É isso que a palavra de Deus diz para você hoje. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.